paz do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas, né? É com imensa alegria que viemos nesta manhã ler a palavra do Senhor Jesus que tem colocado em nossos corações e agradecer a Ele, irmãos, por cada amanhecer, por cada cuidado que o Senhor tem para com a minha vida, para com a sua vida. Esse é o Deus do impossível, aleluia. É o Deus que renova nossas forças pela manhã. Irmãos, não é fácil porque tem momentos e tem dias que não conseguimos nem levantar da cama. Mas quem tem nos dado graça, quem tem nos levantado, quem tem nos sustentado, é Ele. Nós devemos tudo a Ele. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o Deus que tem sido o nosso, aleluia, o nosso escudo. Oh, irmãos, desculpa eu chorar, mas é porque quando eu falo de Jesus, é igual eu falo, é uma coisa tão boa, é uma presença tão gostosa falar de Jesus, de você sentir o Espírito Santo te tocar, te envolver e você deixar Ele entrar dentro de você, curar as suas feridas, curar as tristezas, trazer a restituição, trazer o renovo. Não tem, irmãos, coisas melhor. Nada melhor do que a gente estar na presença do Pai. Nada melhor do que a gente se arrepender dos nossos pecados e se converter de verdade a Ele. Não é, irmãos, de brincadeira, não, é de verdade. É buscar a Ele de verdade. Porque esse Deus é maravilhoso. E sem Ele, irmãos, sem Ele que nós não podemos viver. Pois Jesus, Ele é a água viva que nós temos que tomar para não ter mais sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu para salvar a mim, salvar a você, salvar os nossos, a nossa família, a nossa parentela. É o nosso Deus que é o nosso Redentor. A Ele toda honra e toda glória. Irmão, se deixar, minha vontade é ficar aqui falando por horas e horas, porque é tão gostoso, tão maravilhoso proclamar o nome de Jesus, né? Mas eu gostaria de passar para os irmãos nesta manhã. O Espírito Santo, eu pedi, né, para me abrir a Bíblia e sair aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale neste vídeo. E o Papai do Céu falou comigo lá em Salmo 139, aleluia, glória a Deus, 139, versículo 6, até o 9, amém? Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Irmãos, esse amor tão grande que Jesus tem por nós. Esse amor tão grande, tão misericordioso, que é Jesus que tem por nós. Às vezes a gente quer fugir do chamado porque fala, meu Deus, eu não vou suportar. Deus, eu não vou suportar, Senhor, este chamado. Mas, irmãos, Deus, Ele escolheu você. Ele escolheu a nós. E Ele não quer saber se a gente está preparado ou não. Ele só quer deixar que a gente use, que Ele usa a gente para a gente fazer a vontade dEle. Ele não chama os capacitados, irmãos. Ele não chama os escolhidos. Ele capacita os que são chamados para fazer a obra dEle. Você e eu, nós não imaginamos o valor que nós temos para o Senhor Jesus. E o tanto que Ele quer nos usar na terra
para ajudar a gente a levantar as almas, os que estão sofrendo, as almas que estão gemendo e chorando aí pelo mundo afora, precisando da presença do Pai, precisando de um abraço. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele é lindo, e não adianta a gente tentar fugir da presença dEle, não, porque onde a gente for, ali Ele vai estar. Ele não chamou eu, não chamou você para ficar deitado em uma cama, para se prostrar diante dos problemas, das dificuldades e parar, não. Ele nos chamou para sermos fortes e corajosos, e enfrentarmos a tempestade, a aflição, o problema, encarar de frente. E principalmente falando: Senhor, esteja na minha frente, vai na minha frente, Paizinho, faça o teu querer, Paizinho, faça a tua vontade, Paizinho, o teu querer, não o meu, não a minha vontade, mas a tua. Porque, irmão, nós temos que confiar em Deus, nós temos que descansar e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E que a gente não precisa tentar entender e compreender o que Deus faz, irmãos. Porque Deus, Ele não tem obrigação de nos explicar como Ele faz, não. A gente só tem o quê? Que exercer a nossa fé. É passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É passar pela dor. Pode ser gemendo e chorando, mas nos pés do Salvador. Nos pés daquele que deu o seu único filho por nós, para morrer por mim, morrer por você. Deus nos chamou para sermos corajosos e não para a gente fugir do chamado. Aleluia, glória a Deus. Para a gente não fugir do chamado, porque Jesus, Ele conta comigo, conta com você. Aleluia, glória a Deus. Soldado ferido. Nós somos soldados feridos, mas a guerra continua e nós temos que levantar. Mesmo a gente ferido, machucado, mesmo a gente desacreditado de tudo, mas Jesus nos chamou para levantar as mãos, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, irmãos, porque é neste momento, é nesta hora que nós devemos sim a cada momento nos prostrar diante de Deus, pois Ele tem sido a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o motivo do nosso sorriso, Ele é o motivo, aleluia, glória a Deus, da gente estar de pé. É Ele, irmãos, é Ele. Não há outro Deus, não há outro Deus a não ser o nosso Papai. O Deus fiel, poderoso, o Deus de Israel. O Deus que abre o mar vermelho para o povo passar. O Deus que ressuscita o morto se preciso for, para o seu nome ser glorificado. O Deus das causas impossíveis. O Deus que faz aquilo que nem eu e você, nós não temos capacidade, nós não podemos fazer. Mas Jesus, Ele faz o impossível. E tudo é no tempo e na hora dEle. Mas nós temos que entender o processo e confiar no Senhor. Olha, irmãos, que palavra. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nós sabemos que Jonas tentou fugir ali, né, do chamado. Jesus pediu ele para ir em uma certa cidade, para ali acordar aquele povo, né, para aquele povo buscar o Senhor, sair dos maus caminhos, mas ele tentou embarganhar com Jesus. Mas ele foi, todos sabem, né, irmãos, ele caiu nas entranhas do peixe. Aí ele passou por aquele processo, porque foi necessário ele passar, porque ele desobedeceu à voz do Senhor.
Porque ele não quis ir no lugar onde Deus falou, vai lá e prega minha palavra. Ou seja, ele desviou o caminho. Ele tentou fugir. Mas o que adiantou? De nada. Sabe por quê? Porque Jesus pegou Jonas. Aleluia, glória a Deus. Porque ele pegou Jonas, fez Jonas ir para dentro das estranhas do peixe, para que cumprisse a promessa, o propósito de Deus na vida de Jonas. Então o que adianta a gente fugir, irmãos? O que adianta a gente fugir do problema, da situação, de falar eu vou largar tudo, eu vou embora, eu vou sumir, eu vou desaparecer? O que adianta? Porque para onde nós vamos, onde sequer nós vamos tentar fugir, papai nos encontra. Sabe por quê? Porque nós temos propósito, nós temos chamados, nós não podemos correr do chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus, é o nosso Redentor. E sem Ele, irmãos, nós não podemos viver. E aqui também, irmãos, o Papai do Céu falou comigo no Salmo 142. Amém? No versículo 4, amém? Olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Agora o 5, a ti, Senhor, clamei e disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Glória a Deus, né? Então o que adianta, irmãos? A gente ficar pedindo socorro para homens e mulheres da terra. Não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque o nosso socorro vem de Deus. A nossa saída, o nosso escape é Deus. Claro que nós podemos sim, irmãos, pedir oração, né? Porque aqui o Senhor nos ensinou uns a orar pelos outros. Mas, irmãos, nós temos que entender que o único que vai mudar a nossa situação, o único que vai, aleluia, glória a Deus, fazer a vontade dele na nossa vida é Deus. Nós podemos orar, nós podemos confiar e descansar, mas sabendo que quem faz é Deus, não é o homem, não é a mulher. Quem opera, faz o milagre, traz a providência e determina a vitória é Deus. Quem faz o impossível, quem traz a cura, a salvação, a libertação, a restituição na família é Deus. É Ele. E o nome dele é que será glorificado, porque a honra e a glória, irmãos, ela não é minha, não é sua, não é nossa. A honra e a glória pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é maravilhoso. E é Ele que é o nosso refúgio. É Ele que nos levanta. É Ele que passeia conosco no meio do fogo. É Ele que vai na frente derribando, aleluia, glória a Deus. Derrubando os nossos inimigos. Derrubando as muralhas, os impedimentos. É Ele que vai na frente, dissipando as trevas, dando livramento. Oh, aleluias. É Ele, irmãos, é Jesus. É Ele que é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Confiai-vos, irmãos. Confia no Senhor teu Deus, entrega a Ele o teu problema, a tua tempestade. Confia e descansa. Sabe por quê? Papai não está atrasado. Não. Ele sabe trabalhar.
E tudo acontece na hora do papai. Não é na minha hora, não é na sua hora, não adianta a gente espernear, não adianta, sabe por quê? Porque Deus faz no tempo e na hora dele. E cabe a nós confiar e esperar. Eu não vou falar que é fácil, irmão, porque não é fácil. Mas vamos olhar para Jesus. O que Jesus passou por nós? Será que foi fácil, irmãos? Jesus sofrer tanto ali naquela cruz para salvar a mim, salvar a você, salvar a nós. Será que foi fácil? Será que Jesus não passou por processos dolorosos, né? Por momentos difíceis? Olha tudo que Jesus passou por nós. E quem dirá nós, irmãos? Quem dirá nós que somos pecadores, somos falhos, cheios de erros e iniquidades, mas o Senhor tem sido a nossa fortaleza. E Ele falou para nós que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele deixou para nós isto, irmãos, para a gente ter bom ânimo, porque nós também venceremos, mas somente com Ele. Porque sem Ele, irmãos, olha, não adianta. Sem Jesus, nós não vai a lugar nenhum. Sem a presença dEle, nós não somos nada. Irmãos, do pó nós viemos e do pó voltaremos. Nós temos que entender que Jesus é o nosso Pai, é o nosso Deus. E que não adianta a gente querer fugir da presença dele, porque ele nos acha. Acha. Que não adianta. Então, irmãos, abra o seu coração para Jesus. Deixa ele fazer morada aí dentro. Não deixa ele ser visita, não. Deixa ele fazer morada. Convide a Jesus para ser o primeiro na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se dedique a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. E as demais coisas, papai fará por nós. Então vamos confiar e descansar. E saber que há um Deus, que há um Pai, que cuida de nós. E que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso refúgio. Ele é maravilhoso. Amém? Esta palavra eu deixo para os irmãos, que o Senhor tem falado comigo pela manhã. E é só agradecer, né, irmãos? Sabe por quê? Porque esse Deus é maravilhoso. Ele renova nossas forças. Ele renova a nossa alegria. É Ele quem coloca o sorriso nos nossos lábios. É Ele quem transforma o nosso coração. É Ele que faz a obra perfeita e agradável. É Ele quem faz. Então nós temos que deixar Ele trabalhar e confiar, porque Ele está no controle, né? Glória a Deus. Assim eu agradeço a todos os irmãos por, né, me escutar, para a honra e glória do Senhor. E que eu peço ao Senhor, porque o Senhor abençoe cada vida em nome de Jesus, cada família, cada lar. Que o Senhor derrame a presença dEle, que o Senhor derrame o livramento, a saúde, a cura. Eu profetizo em nome de Jesus. E nunca se esqueça, irmãos, de colocar a tua vida no altar do Senhor Jesus. E entregar para Ele tudo. Tudo entregar para Ele. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está cuidando de todos nós. Ele nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Pois Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus, é o nosso melhor amigo. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.